Pessoal, mais um vídeo sobre educação, né? Eu estava vendo essa matéria aqui, essa entrevista do presidente, falando sobre a ideia de se dar uma bolsa para o aluno que está na escola integral ou ensino médio, não sei se é só para a escola integral ou se vai ser para todo o ensino médio, para que esse aluno tenha no final do curso recursos, né? Basicamente isso. Aí, o segundo o próprio presidente nessa entrevista, ele fala que ele tem um neto com 25 anos que não tem profissão. Eu acho que não era bem isso que ele queria dizer. Eu acho que, no caso, o neto deve ter profissão, mas não arruma emprego. Deve ter sido essa a intenção dele, né? De falar. Mas a moral da história é a seguinte: mais uma ideia assistencialista num país que está quebrado, né? Que já estamos com problemas seríssimos para fechar as contas. E a pergunta é: ela se paga? Porque a ideia, no caso, não é a mesma do Bolsa Família. Nós sabemos que o Bolsa Família se paga. Por quê? Porque o pobre, quando ele recebe aquele dinheiro, ele vai gastar onde? Ele vai gastar no supermercado, ele vai comprar o gás, ele vai. Enfim, é aquele dinheiro que o governo está dando com uma mão e vai recuperá-lo de volta através dos impostos, né? Porque o governo ele cobra impostos. Então, o Bolsa Família se paga e faz o dinheiro circular, né? Quem teve essa ideia, mas na verdade é uma ideia keynesiana, né? Para quem não sabe. E seria a renda mínima, no caso, daria para dar um pouco mais, né? Segundo os cálculos do Keynes. É que o dinheiro que é fornecido não tira ninguém da miséria, tá, gente? Pelo contrário, faz as pessoas se perpetuarem na miséria. Mas, enfim, o Bolsa Família ele se paga, tá? Então, se uma pessoa souber usar essa ajuda para sair de uma condição social e passar por uma condição social melhor, uma ascensão, ela consegue. Mas, enfim, a questão é estimular o aluno a não abandonar a escola. Essa é a ideia, porque a evasão escolar hoje no ensino médio é enorme. Como sempre, os homens são maioria, né? Eles abandonam a escola para trabalhar, enfim. E a maioria quer ser motoboy, o que é uma profissão absolutamente arriscada. Mas por quê? Porque são jovens, gostam de aventura, gostam de moto. Então eles são atraídos por essa profissão como moscas são atraídas pela luz, né? Como insetos são atraídos pela luz. Essa ideia me parece que é da Tabata Amaral, se eu não me engano, né? Um projeto dela que o Haddad e o Lula estão abraçando. Para quem não sabe, a ideia de escola integral já começa nos primeiros do governo Lula, no primeiro e segundo. O Haddad, como ministro da Educação, ele coloca na lei de diretrizes e bases que todos os esforços devem ser feitos para todas as escolas Virapeio, que na minha opinião, como professora, é sem dúvida nenhum um tiro no pé, né? O PEI ele não contempla o aluno de periferia. Eu nasci, né, eu cresci na periferia, eu vivo na periferia, porque você sabe que salário de professor não é o suficiente para tirar ninguém da periferia. E no caso, mas eu tenho os amigos assim que com muito esforço conseguiram concluir também o ensino superior e se deram muito bem. Eu tenho um colega que fez engenharia de computação, o curso era de 5 anos, ele fez em 10. Você fala, nossa, Yara, então é um fracassado. Muito pelo contrário, né? Ele trabalhava num banco de manhã e estudava à noite numa escola particular, na São Judas Tadeu, a faculdade. Consequentemente, é lógico que era impossível para ele ter o desempenho que um jovem que não trabalha tem. Mas ele aprendeu muito mais. No próprio banco, ele passou a crescer dentro do banco, mexendo com os computadores, cuidando da parte de computação. E quando ele terminou o curso, ele era um super especialista, foi trabalhar numa empresa americana. Essa empresa viu como ele era bom no que ele fazia, chamou ele para morar lá nos Estados Unidos e trabalhar lá com eles. E ele está lá até hoje com a sua mulher e seu filho, comprou uma casa lá, então ele não pretende voltar. Por quê? Porque ele, apesar de ter feito uma faculdade de 5 em 10, ele aprendeu muito mais do que aquele que talvez tenha concluído em 5 anos. Porque ele aprendeu na prática, né? Ele começou a trabalhar na prática o que ele estava aprendendo na faculdade. Então, o tempo que você leva para terminar um curso não quer dizer nada. E muito menos a idade, tá, gente? Esse negócio de achar que só o jovem pode estudar, não, qualquer idade. Então, na minha opinião, o presidente, né, e qualquer um que queira realmente trabalhar com educação, fazer a educação no Brasil evoluir, precisa de duas coisas.
Primeiro, disciplina. O aluno, ele tem tudo. Aqui em São Paulo, eu não sei dos outros estados, né? Da realidade dos outros estados, mas eu posso falar de São Paulo. Não falta nada para o aluno. Não falta comida, não falta aparelho eletrônico, não falta internet. Pelo menos nas escolas onde eu trabalhei, tem tudo. O material escolar chega de rodo. É material para tudo quanto é lado, é livro também que é para tudo quanto é lado. As escolas ficam abarrotadas de livro, os diretores não sabem o que fazer com tanto livro. Por que isso, gente? Porque é um gasto feito de maneira irracional, não é um gasto feito com fins para melhorar a educação, e sim de se aproveitar da verba da educação, que são 3,7%, se eu não me engano, do PIB. É muito dinheiro, gente. Dinheiro tem suficiente para a educação, não falta dinheiro para a educação, mas o modo como esse dinheiro é aplicado é que é o problema. Não adianta, mesmo que esse dinheiro seja todo aplicado na escola, na infraestrutura da escola, é preciso que se cobre do aluno e do pai a responsabilidade de estudar. Ele tem tudo grátis, ele tem material escolar, ele tem comida, ele tem informática, ele tem acesso à internet na escola, só que ele usa a internet para jogar, para fazer dancinha de TikTok, ele vai para comer, para fumar maconha. Então, o aluno, ele não tem consciência de que aquilo que o Estado está ofertando para ele é a chance de ele sair de um ciclo vicioso da miséria. E isso é preciso que esse aluno seja conscientizado disso e que as famílias sejam também conscientizadas e responsabilizadas. Porque tem que haver uma contrapartida. Não adianta você dar. Esse ditado a gente já está cansado de ouvir. Não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas é uma realidade. É preciso ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, esses alunos precisam aprender a valorizar a escola. Eles têm que saber que eles têm uma obrigação também, que é estudar, que é se dedicar. E isso não acontece hoje mais nas escolas. Então, não há como o Brasil subir nos índices de educação se a gente não conseguir fazer o aluno ter a exata noção da importância da educação. E isso não está sendo feito, gente. Não está sendo feito pelo governo federal, não está sendo feito pelo governo estadual, nem pelos municípios. Pelo contrário, hoje o aluno ele não pode sequer ser abordado fora de uma escola por um policial. Hoje as escolas viraram santuário para os traficantes. Então, se você tem um filho hoje na escola pública, você tem que se preocupar com essa questão. Porque não há nada que a direção da escola possa fazer, não há nada que nós, professores, possamos fazer. Pelo contrário, se a gente tentar fazer alguma coisa, a gente pode perder a vida. Quem mora nas periferias sabe que existe o Tribunal do Crime. Quem mora nas periferias sabe que criminosos executam e enterram pessoas, né? Tem muito desses intelectuais hoje em dia preocupados que, ai meu Deus, durante o regime militar sumiu 400 e poucas pessoas. 400 e poucas pessoas somem todo ano em São Paulo, no mínimo. São mortas, né? 70% dos homicídios não são esclarecidos pela Polícia Civil. E essas pessoas estão preocupadas com o regime militar. Daí você percebe o grau de hipocrisia dessa gente que fala em nome do trabalhador, em nome do povo. O trabalhador e o povo, que é a escola, e quer a escola noturna, para ele poder trabalhar e estudar. Essa é a real demanda do povo da periferia. Demanda essa que é completamente olvidada por todos aqueles que deveriam ter um mínimo de noção da necessidade da educação. Então, isso serve para o presidente da República, isso serve para o governador, isso serve para o prefeito. Precisamos de escolas noturnas, precisamos de segurança, precisamos de professores menos estressados, professores que ganhem o suficiente para poder não só dar aula, mas se desenvolver como professor para dar aula melhor ainda. O professor tem que ter lazer, lidar com o ser humano não é fácil. Precisamos de assistentes sociais nas escolas. Precisamos de psicólogos nas escolas, para os alunos e para os professores. Assistente social porque muitos alunos problemáticos vêm de famílias problemáticas e é preciso que o Conselho Tutelar tenha uma eficiência, seja mais eficiente, seja melhor equipado, né? Com pessoas pagas, com profissionais da psicologia, da sociologia,
com pessoas para atender essa demanda. Então, se realmente o presidente da República está preocupado com o pobre, ele está disposto a gastar todo esse dinheiro dessa forma, vamos pensar melhor, vamos canalizar esse dinheiro para as demandas reais, que é EJA, escola noturna, segurança nas escolas e principalmente, gente, assistente social e psiquiátrico. Não é só psicológico, não, é psiquiátrico mesmo. Tem famílias que estão completamente. São famílias, a gente ouve histórias absurdas dentro de uma escola. Vocês não têm noção, tá? Mas o fato é que são famílias que, ao invés de ajudar o aluno, prejudicam o aluno. E esse aluno precisaria de uma assistência social, de fato. Alguém olhando por ele. Não é isso que acontece. Então, a educação no Brasil ela não vai melhorar enquanto a gente não focar nisso. Responsabilidade do aluno em aprender e o Estado fornecendo aquilo que é necessário para ele aprender. Mas é uma mão de via dupla. O Estado dá e ele tem que entregar também, o aluno. Ele tem que se esforçar, ele tem que aprender, ele tem que entender que a escola é lugar para aprender. Agora, manter um aluno preso 8 horas numa sala, numa escola, sem infraestrutura, com matérias inventadas para manter ele lá preso, isso não ajuda nem um pouco, viu, presidente? Viu, governador? Viu, prefeito? Por favor, não é assim que se faz educação de qualidade.